todos os espíritos que se manifestarem na Umbanda serão em nome da caridade, para atender nossos irmãos encarnados. Assim, foram dadas as características principais sobre as quais se ergueria a Umbanda. A Casa de Trabalhadores Espirituais, então fundada, recebera o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria de Nazaré acolhera o filho nos braços, assim seriam acolhidos ali todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. A Umbanda e seus materiais. No primeiro dia também de trabalho, além do caboclo das 7 encruzilhadas, manifestou por meio de Zélio o espírito de Pai Antônio, um preto velho. Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar. Com essa fala, Pai Antônio mostrou a sua origem. Passado algum tempo, a solicitação. Minha cachimba, nego quer o pito que deixou no toco, manda moleque buscar. Essa solicitação foi do primeiro elemento de trabalho para a nova religião. Todos ficaram perplexos. Pai Antônio também foi a primeira entidade a solicitar uma guia, a guia de Pai Antônio, ainda utilizada em muitos terreiros. A Umbanda utiliza materiais diversificados, alguns deles voltados para a magia. A Umbanda e a magia. Orixá Malé é uma entidade sábia responsável que trabalhava no desmanche de trabalhos de magia baixa. Assim eram considerados os trabalhos voltados ao mal, para prejudicar o semelhante, que alguns espíritos se davam ao trabalho de realizar. Para eliminar, a entidade de Orixá Malé vinha até o terreiro de Zélio e assim trabalhava-se em volta da caridade. Dessa forma começou a prática da magia, desmanchando trabalhos que não eram caridosos. A incorporação dos santos foi uma maneira de estabelecer um ponto de referência para os católicos que precisavam de assistência espiritual. Para diferenciar, então, a casa umbandista daquelas que se davam ao trabalho de magia negra. Também foi utilizado o termo espírita porque naquela época existia já o espiritismo e ele era aceito pela legislação local. Não era permitido registrar o nome de Umbanda. O culto era proibido. Seus membros eram perseguidos pela polícia, que acreditava se tratar de macumba ou de magia negra. Assim, a Umbanda trabalhou a magia, utilizou o culto aos santos e trabalhou por um tempo com a denominação de espírita, até que foi possível transformar a legislação para o termo umbandista. Os fundamentos da Umbanda são então hoje definidos da seguinte forma, como primados. A Umbanda é uma religião monoteísta, porque ela acredita em um Deus único, princípio primeiro, energia primeira, embora possa ser conhecido como Olorum ou Zambi. Crença nos orixás. Orixás não são deuses, são divindades, são ministros de Deus, energias ligadas a elementos e pontos de força da natureza. Podem ser também orientadores dos guias, das entidades, bem como dos encarnados. Terceiro fundamento, crença nos anjos.
Anjos são considerados na Umbanda como figuras sagradas e não divinas. São vistos como seres especiais criados por Deus, como espíritos evoluídos. Quarto, crença em Jesus Cristo, vindo da linha de Oxalá, às vezes confundido com o próprio Orixá. Jesus é visto como Filho único e Salvador, ou como o mais evoluído dos espíritos que encarnaram no planeta no qual, aliás, é governador. Crença na ação dos espíritos. Os espíritos, como as mais diversas vibrações, agem no plano físico. A conexão com eles está atrelada à vibração de cada indivíduo, razão pela qual é necessário estar sempre atento ao orar e vigiar preconizado por Jesus. Sexto, crença nos guias e nas entidades. Os guias das entidades são os responsáveis pela orientação dos médiuns, dos terreiros, dos consulentes. Sua atuação é bastante ampla. Auxiliam a evolução dos encarnados, colaboram com a própria evolução. Sétimo, crença na reencarnação. As sucessivas vidas contribuem para o aprendizado, o equilíbrio e a evolução de cada espírito. Oitavo, crença na lei de ação e reação. Tudo o que se planta é colhido. A lei de ação e reação é respaldada pelo princípio do livre-arbítrio. Crença na mediunidade. Todos somos médiuns, com dons diversos. Alguns trabalham na área da incorporação, outros realizam firmezas, outros são intuitivos, outros são psicógrafos. E a Umbanda acolhe a mediunidade como forma de ligação entre o encarnado e o desencarnado, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Assim temos: primeiro fundamento, monoteísmo. Segundo, crença nos orixás. Terceiro, crença nos anjos. Quarto, crença em Jesus Cristo. Quinto, crença na ação dos espíritos. Sexto, crença nos guias e nas entidades. Sétimo, crença na reencarnação. Oitavo, crença na lei de ação e reação. E nono, crença na mediunidade. Missão da Umbanda. Observamos na Umbanda, praticada nesse Brasil, continente de grandes magos, supremos sacerdotes dos mistérios, regentes dos tronos, pai ou mãe, donos dos orixás. É assim, este caboclo atlante, enfeixado na vibratória de Ogum, olha para o fundo do terreiro e enxerga lá, sentadinho, agachado, num cantinho discreto, um preto, velho, iluminado, que nunca encarnou na terra dos homens, espírito transmigrado de Sírios, como tantos outros, humildemente escondidos atrás de uma aparência frágil de negro curvado, adotando mais um nome simbólico de João, Benedito, Tomé, Guiné, Maria Conga, Catarina, Benta, do livro Norberto Peixoto, A Missão da Umbanda. A missão da Umbanda: humildade e liberação do ego humano. Ética universalista no movimento convergente que unifica. União entre espíritos encarnados e desencarnados na formação do espírito de caridade. Mensageira do amor e da evolução. Combate ao magismo inferior. Inclusão social. Despertar o Cristo interno, rumo ao caminho da verdade e da vida que é Jesus. Umbanda, luz divina, constante e ininterrupta evolução. Esses são alguns dos princípios trazidos por Ramatiz no livro A Missão da Umbanda para iluminar, para esclarecer os umbandistas acerca de sua responsabilidade
Todos os médiuns umbandistas têm por missão a adquirir a humildade e liberar em si o ego humano, para que possam então viver de modo unificado como irmãos. Também todo bandista tem que trazer no coração uma ética universalista de respeito aos diferentes movimentos, para que haja uma ação convergente, unificada, de paz. Os umbandistas entendem a união entre os espíritos encarnados e desencarnados como prática da formação do espírito de caridade. Entende a Umbanda como mensageira do amor e facilitadora da evolução do homem. Um dos trabalhos da Umbanda, e que faz parte de sua missão, é combater o magismo inferior. A Umbanda deve trabalhar a inclusão social dos seus participantes, favorecendo o trabalho, favorecendo o crescimento, favorecendo a prática do estudo e estimulando seus médiuns a buscar o equilíbrio entre o campo material e espiritual. Por fim, todo umbandista deve despertar primeiramente em si o Cristo interno, buscar a sua própria iluminação, encontrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque entende todo umbandista que a Umbanda é luz divina no coração humano. É o contato com a espiritualidade que propicia a sua constante e ininterrupta evolução. Para entendermos então o que não é Umbanda, o que a Umbanda não é. A Umbanda não é grandiosidade de magos, é diminuição de vaidades frente às equânimes leis evolutivas. Umbanda não é mistério, é simplicidade. Umbanda não tem trono, tem toco de preto velho. Umbanda não tem cetro, tem o balanço do caboclo. Umbanda não dá curso pago, ensina gratuitamente. Umbanda não tem pastor de rebanhos, conduz à auto-iniciação, resgatando a criança divina de cada um. Umbanda não tem insígnia sacerdotal que exalta, e sim vontade de servir o próximo que iguala. Umbanda é caridade e não mata pelo orixá. Ela vivifica os seres na vibração de Exu guardião. Umbanda só tem um maioral, Jesus, o mestre dos mestres, que se igualou aos excluídos dos templos e religiões de outrora. Umbanda, 15 de novembro, dia consagrado a essa religião. Uma religião monoteísta, com culto prestado aos orixás, divindades comandadas por um Deus Supremo, Olorum. Aqui estão os símbolos sagrados. A bandeira da Umbanda, Umbanda luz divina, força que nos dá vida e grandeza que nos conduz. E o hino à Umbanda, cantado na maioria dos terreiros ao iniciar os trabalhos. Umbandista. O verdadeiro espírita é aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos, e não quem somente crê nas manifestações espíritas. De nada serve crer, se a crença não faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para seu próximo. Do livro Espiritismo na sua expressão mais simples, máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. Esta foi a nossa primeira aula de introdução à Umbanda. Saravá a todos os nossos guardiões. Que assim seja.